É o teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero ler a palavra de Deus com vocês já nesse momento. Eu passei aí o dia todo hoje numa conferência internacional na sala da minha casa, né? Que benção. Assistindo ao vivo pelo YouTube essa conferência chamada Inspire. Então eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas eu peço que o Espírito Santo venha trazer para nós aquilo que é a vontade dele para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler Lucas capítulo 17, uma pregação que fala comigo muito sempre. Essa é uma palavra que deve ser analisada talvez uma vez por semana para cada um de nós, né? É difícil, né? Tantas palavras na Bíblia, tantas coisas, mas essa palavra é muito importante. Domingo passado eu falei a respeito de algo que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los. E eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E hoje eu vou falar a respeito de algo que os discípulos pediram para Jesus aumentar a sua fé. Ou seja, são mensagens conectadas. Lucas capítulo 17, vamos pegar aqui a partir do 3. Lucas 17, 3. Eu estou lendo na versão King James. Talvez a sua tradução tenha algumas palavras diferentes. O meu texto diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor Jesus. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Pai Celestial, nós lemos Tua palavra e dependemos do Senhor para ouvir a Sua voz, receber discernimento e revelação para aplicar esta palavra. Senhor, que esta palavra não fique vazia, ela possa cair em nossos corações, cair em nossa mente e nos transformar à imagem de Jesus, que foi quem ensinou esta palavra aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e quer nos ensinar nesta noite, reforçando a sua graça e a sua libertação sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Você que está aqui presente pode assentar. Então, como eu falei, os discípulos de Jesus, né, os apóstolos estavam ouvindo Jesus. Jesus falou para eles algo muito difícil, algo muito complicado, que é o perdão às pessoas. Jesus estava ensinando sobre o perdão às pessoas que ofenderam eles. E Jesus falou para eles que se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes por dia. Eu imagino que para alguém pecar contra mim ou contra você 7 vezes no dia, tem que ser alguém que mora com você ou trabalha com você. Porque quem você não vê, ou vê de vez em quando, ou quem você vê às vezes só no fim de semana, é difícil pecar 7 vezes no dia. Agora, quem mora junto, quem trabalha junto, quem estuda junto, peca 7 vezes por dia. E Jesus falou: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia e pedir perdão, se arrepender, perdoa ele. Os camaradas que ouviram essa orientação de Jesus falaram o que para ele? Jesus, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. É engraçado que
vindo no meio da tempestade, andando sobre as águas na madrugada, Pedro não diz: Jesus, aumenta a minha fé para eu ir andar com você. Pedro fala para ele assim: se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Pedro vai na sua própria fé. Quando eles veem Jesus expulsando os demônios, eles não pedem: Jesus, aumenta a nossa fé. Eles perguntam: como é que ele saiu? Porque o Senhor mandou sair, para nós não saiu. Mas eles não pediram para Jesus aumentar a sua fé. Quando Jesus chegou diante do sepulcro onde Lázaro estava ali enterrado há 4 dias morto, fedendo já o corpo, eles não pediram para Jesus aumentar a nossa fé, para que possamos ressuscitar os mortos. Mas quando Jesus fala sobre o perdão, eles dizem: Jesus, aumenta a nossa fé. Por quê, irmãos? Porque está aqui uma chave. Está aqui uma chave que para nossa realidade, para deles já era difícil, para nossa então, pior ainda. Porque a sociedade atual é do ego em alta, e Jesus pega o ego e coloca para baixo. Coloca para baixo. O atual diz que se você comprar tal coisa, você se torna poderoso. Jesus diz que se você dá, você se torna poderoso. A sociedade atual diz que se você mostra o que não é, conquista coisas que não. Jesus ensina que você deve mostrar o que é, e então o Senhor te dá aquilo que você precisa. São culturas diferentes, são maneiras diferentes de se viver. Esse texto aqui no original, no grego, a palavra no versículo 1, Jesus diz para eles assim: olha, é inevitável que aconteçam coisas que façam as pessoas tropeçar na fé, e é por meio destas coisas que vem os escandalon. A palavra original no grego é a palavra escandalon. Então, quando eu sou ofendido, eu sou exposto a estar diante de um escandalon. E o que é um escandalon? Essa palavra escandalon no grego, ela é usada também para dizer o nome do gatilho da armadilha do diabo, ou de um caçador. Quando um homem ia caçar algum animal, ele colocava lá uma armadilha. Como eu sou um pescador, é claro, né? Aliás, eu não sou tão pescador, porque ultimamente eu não pego peixe, né? Mas digamos que eu estou indo pescar. Quando você vai pescar, você usa uma armadilha chamada anzol. O escandalon aqui no grego é o anzol. O anzol. Aí, quando o camarada vai pescar, como que funciona? Não sei se você já pescou, eu gosto de pescar, né? Você chega lá na beira do rio, do lago, você pega 3 anzóis bem grandes na mão, pula na água e chama os peixes e chacoalha o anzol e fala assim: olha aqui, peixinho, vem aqui que eu vim buscar vocês. Pulem aqui como esse anzol. É assim que se pesca? Não é assim, porque o escandalon, ou a armadilha, ou o anzol, se o peixe vê o anzol, ele não cai na armadilha. Satanás usa esse tipo de artimanha. O que o pescador faz para pegar o peixe? Ele cobre o anzol com uma isca. Pode ser uma minhoca, pode ser um pedaço de pão, pode ser uma massa, pode ser, hoje em dia, meu Deus, tantas coisas, artificial, né? Então, quando o peixe ele está lá nadando, e ele está com fome, e ele vê aquela isca, ele não sabe que está ali, na verdade, maquiada, por dentro da isca, uma fisga ou um anzol, que vai fincar na boca daquele peixe, e ele está então aprisionado, provavelmente condenado à morte. A ofensa é a isca que Satanás usa
Obrigado. Glória a Deus. Ao vivo é assim, né, irmãos? Ao vivo é assim, é mais emocionante. Você que está em casa agora, presta mais atenção. Presta atenção, essa mensagem é para mudar a nossa vida. Quando a ofensa vem contra nós, ela não vem como um anzol às claras. Ela vem como um anzol ou como uma armadilha. O gatilho desta ofensa, ele está escondido, você não vê. A ofensa é na vida de um cristão o gatilho do diabo. Por quê, pastor? Porque uma pessoa ofendida, uma pessoa que foi ofendida, ela não é o 100% que Deus quer que ela seja. Pega um peixe, por exemplo. Eu já fiquei com um peixe fisgado 40 minutos, porque o peixe era forte, o peixe era grande, o peixe lutava pela vida, e ele estava lutando pela sua vida, e eu estava lutando para tirar ele da água. Então eu estava fazendo o papel do inimigo do peixe ali, né? Para não falar do diabo. Eu estava fazendo o papel do inimigo do peixe. O peixe lutava lá para a sua vida, e eu segurando e fazendo ele cansar, porque alguém ofendido se cansa, e se cansa, e se cansa, e ele dentro do seu habitat natural, preso por um anzol que é pequenininho. Por isso que eu gosto da palavra escandalon, porque é pequenininho, é o gatilho da isca, não é a isca toda, é o gatilho. E o peixe preso por um anzolzinho pequenininho, ele vai perdendo as suas forças, mesmo estando dentro da água, onde a sua força é maior. E ele vai perdendo as suas forças, ele vai perdendo as suas forças, até que, para quem entende um pouco de pescaria, ele vira a sua barriga para cima, que quer dizer que ele não tem mais fôlego para lutar pela vida. E quando ele vira a barriga para cima, pode recolher, porque você ganhou a batalha. O diabo trabalha da mesma maneira. Ele lança um gatilho, uma pequena ofensa. Ele lança outro pequeno gatilho, outra ofensa. Ele lança outro pequeno gatilho, outra ofensa. E a pessoa, sem perceber, porque o diabo é astuto e sagaz, ela não percebe, ela começa a ficar cercada por ofensas, anzóis, que estão prendendo a sua boca, estão lhe amarrando, estão lhe aprisionando, estão lhe impedindo de viver a plenitude de Deus, por causa das ofensas. Continuando aqui, Paulo escreve ao Timóteo, você que gosta de escrever, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Um servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser gentil com todos, capaz de ensinar e paciente, em humildade, corrigindo aqueles que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento, para que possam conhecer a verdade, e para que eles possam voltar aos seus sentidos. Escreva isso, grife isso na sua Bíblia, para que possa voltar aos seus sentidos. Uma pessoa ofendida perdeu o senso e o sentido. Ela não sabe se ela torce para A ou B, se ela vai para lá ou para cá, se ela vai para a igreja ou fica em casa, se ela continua naquele trabalho. Ela começa a ficar fora dos sentidos. E aí Paulo continua: e escapar do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para fazerem a vontade dele. Uma pessoa ofendida normalmente acaba cedendo às coisas do diabo, à vontade do diabo. Um caçador, para conseguir pegar a sua presa, coloca uma armadilha
inteligente. Satanás, então, ele não é inteligente, ele é mais que inteligente. O diabo é sagaz, o diabo é astuto. Tem gente que pensa que sabe mais do que o diabo, mas nem a Bíblia inteira leu. E o diabo estava do lado dos caras que escreveram a Bíblia. Tem mais de 2000 anos, então não dá para brigar com ele de qualquer forma. Precisa ter a graça e o sangue de Jesus. Senão não vence o diabo. Claro que a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés, mas se a gente estiver na santidade de Deus, se a gente estiver buscando ao Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 10, vai ficar pior, olha isso. Provérbios de Salomão, capítulo 18, verso 10. Um irmão ofendido, uma pessoa, ele está falando de irmão, está falando da igreja. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma cidade fortificada. Ou seja, uma pessoa que ela foi ofendida, ela vai se construindo muros ao seu redor, que o sábio diz que é mais difícil você ganhar o coração daquela pessoa do que conquistar uma cidade fortificada. Aqui para um pouquinho, porque hoje em dia não se tem tanta cidade fortificada assim. Talvez hoje o país mais fortificado que existe no mundo seja os Estados Unidos ou Israel. Acho que talvez Israel está um pouco adiantado. Eu me lembro no ano passado, quando Israel sofreu um ataque militar de mísseis. Foram disparados em uma noite, durante 4 horas seguidas, dos inimigos de Israel, 360 mísseis para Jerusalém. Os redores de Israel, mesmo com toda a muralha que tem lá, dispararam ao redor de Israel mísseis, 360 mísseis, se não me falha a memória, não sei se é bem esse o número, mas vamos dizer que seja 360 mísseis de longo alcance disparados contra Israel. E Israel estava dormindo. Mas o sistema defensor de Israel tem um radar que quando um míssil ultrapassa uma zona de segurança, não é as muralhas de Israel, é um pouco antes, quando um míssil é lançado contra Israel e este radar detecta este míssil à distância ainda da muralha, este radar automaticamente aciona um contramíssil, um míssil israelense que vai até aquele míssil e explode ele no ar, antes que ele atinja a cidade, o país de Israel. Então imagine para você entrar em Israel. O coração de um homem ofendido é como uma cidade fortificada. Naquele tempo em que esse texto foi escrito, amados, a cidade fortificada, para vocês terem uma ideia, vocês lembram de Raabe? Lembra quando eles foram espiar a terra prometida? A Bíblia diz que eles entraram na cidade e entraram na casa de uma prostituta que morava onde? Em cima do muro. A Bíblia diz que ela morava em cima do muro. Isso quer dizer para nós que o muro de uma cidade fortificada daquela época dava para fazer uma casa em cima, de tão largo que era, de tanto concreto que tinha. Pessoas moravam em cima do muro. Assim é o coração de alguém que foi ofendido. É difícil penetrar, é difícil entrar, é difícil acessar. A pessoa precisa tomar a decisão de resolver a sua situação. Vamos lá para o Novo Testamento, lemos 2-3 semanas atrás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. As nossas armas, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Então no Novo Testamento Paulo fala sobre fortalezas. Até fizemos aquela ilustração dos tijolos. Ou seja, uma pessoa ofendida
constrói ao seu redor uma fortaleza que muitas vezes é quase que impenetrável. Não estou falando de fortaleza de concreto, como aqui essas paredes, estou falando de fortaleza de pensamentos, né? Pensamentos. Hoje eu estava assistindo a conferência e o cara pregando em inglês, e embaixo aparecendo a tradução em português, e eu em inglês é só glória a Deus e aleluia, não sei mais nada. E aí o cara falava rápido, e embaixo aparecia as letras acelerado, e eu gosto de assistir e anotar. Então eu tenho uma fortaleza, é um pensamento. Eu gosto de assistir e anotar. Aí passou a primeira mensagem, eu não conseguia anotar as coisas, eu fiquei nervoso, falei, Jesus, eu quero mais, como é que eu vou fazer? E aí eu pensei aqui na conexão com Deus, falei, Espírito Santo, me dá uma direção. O Espírito Santo falou assim, eu te dei tecnologia para quê? Falei, é verdade. Pedi para a pastora, me dá o teu celular, me empresta um fone de ouvido lá, vou pegar meu fone de ouvido. Cliquei no celular, botei o fone de ouvido, o gravador aqui, liguei o gravador no celular dela, para transmitir pelo meu celular para a tela, e o cara pregava e eu lia a tradução em português e gravava com a minha voz. Agora nos próximos dias eu vou me ouvir pregando o que eles pregaram para mim o dia inteiro. Eu não perdi nada. Por quê? Porque eu quebrei uma fortaleza, um sofisma, um pensamento de que eu não consigo, eu não posso, não dá, não vai acontecer, por outro que Deus me deu. Dá, usa o que tem nas mãos, e dá, e vai dar, irmãos. E essa é uma palavra profética para você que está recebendo. Usa o que você tem nas mãos, porque com o que você tem, Deus pode fazer muitas coisas. Aleluia. Não precisa ficar orando, esperando. Usa o que tem, e Deus vai te dar. Usa o que tem. Aleluia. Vamos usar o que nós temos. Interessante que, como então, pastor, a gente consegue entender se a gente está ou não ofendido. Salmo 55. Salmo 55, verso 12 ao 14. O fogo de Deus já está aqui, aleluia. Eu já estou até com calor. A pessoa que mais pode te machucar, quem é? Vou ficar devendo aqui um bombom para quem me dizer. Quem é a pessoa, você que está aí online, manda aí nos comentários, né? Nós vamos ficar de olho ali na tela. A pessoa que mais pode te ofender, quem é? Quem é a pessoa que mais pode ofender? Satanás. Satanás ele usa as pessoas. Quem é a pessoa que mais pode te ofender? Pode falar, me ajude aí. Seu irmão. É a pessoa que está mais perto de você e que você tem a maior expectativa com ela. Anote aí. A ofensa está diretamente ligada à sua expectativa com a pessoa. Qual é a tua expectativa com as pessoas de fora, os estranhos que estão andando na rua? É aqui. Qual é a tua expectativa com o teu cônjuge, com o teu irmão, com o teu filho? Aqui. Qual é a tua expectativa com o teu pastor, com o teu líder? Aqui. A pessoa, a ofensa mais profunda na vida espiritual de uma pessoa é do seu líder espiritual. É a pior. É a cidade mais fortificada que existe, quando alguém está ofendido pelo seu líder espiritual, porque tinha uma expectativa lá e não foi atendida. Salmo 55, versículo 12. Versículo 12 do Salmo 55, Davi, olha o que ele fala: pois não é o inimigo que me reprova, isso eu até suportaria, nem é aquele que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas foi você, um homem igual,
meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão para a casa de Deus. Davi estava ofendido com o amigo íntimo que ia com ele para a igreja. Isso quer dizer para nós que o irmão da igreja também pode nos ofender. Pode ser que ele torça para o Fluminense, ou para o coitado do Vasco, do Corinthians. Me ofende, irmãos. Me ofende. Por quê? Porque todos somos mais do que vencedores flamenguistas. Nessa hora o pessoal tinha que dar um aleluia. Brincadeira. Então, quem vai nos ofender mais? Quem a gente tem a maior expectativa. Um último exemplo aqui para a gente ir para os finalmente. Em Israel existem dois mares. Dois mares. Existe o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, ele recebe águas de todos os lugares de Israel, de nascentes de águas doces. Vai descendo, vai vindo e vai enchendo o Mar da Galileia. Tudo que o Mar da Galileia recebe de graça, o Mar da Galileia dá de graça. E depois dele descem as águas e vão parar no Mar Morto, que é o outro mar de Israel. Tudo que entra no Mar Morto, que tem vida, como o Mar Morto ele não compartilha nada, ele não dá nada, ele retém somente o que ele recebe, tudo que entra no Mar Morto com vida, morre. Assim é o coração de uma pessoa ofendida. É assim. Por quê? Porque Deus, por exemplo, ele foi ofendido por Caim, quando Caim matou Abel. Deus, por exemplo, foi ofendido por Adão, quando Adão comeu da fruta que a Eva ofereceu. Deus foi ofendido por Satanás, quando Satanás, antes da criação do homem, se rebelou contra Deus e quis ser maior do que Deus. Deus foi ofendido por Jacó, quando esse enganou seu pai, manipulado por sua mãe para usurpar o direito à primogenitura. Deus foi ofendido por mim, quando eu roubei, quando eu pequei, quando eu fiz coisas erradas, e nem por isso Deus deixou de me perdoar. O que liberta o coração é o perdão. É o perdão. O Mar da Galileia perdoa, então ele dá. O Mar Morto não, ele retém. Quem não perdoa, retém. Se eu não consigo perdoar, eu retenho. E se eu retenho, eu me torno alguém que não consegue viver tudo que Deus tem para mim. Simples assim. É simples assim. É simples assim. Qual é o segundo passo depois da ofensa? Depois da ofensa, uma pessoa ofendida é um candidato perfeito à traição. Traição é quando eu busco por causa da ofensa. Eu estou ofendido. Vamos dizer que eu esteja ofendido. Em nome de Jesus que não, mas vamos dizer que eu esteja ofendido. Eu estou ofendido. E aí eu busco me proteger. E a proteção, se isolam, saem de perto do rebanho, outros saem do ministério, outros saem da função. Outro adorava dançar e não dança mais. Ué, por que você não dança mais? Você dançava tão bem, gosta de dançar, vivia dançando na igreja, era uma benção. Ah não, não quero mais. Por quê? Está ofendido. Alguém ofendeu, ofendeu na porta, ofendeu no trabalho, ofendeu na casa, ofendeu na família. Aí aquilo começa a se tornar um muro de proteção. Aí para se proteger e para guardar aquela ofensa, porque não entendeu que só precisa liberar o perdão para resolver, é para proteger, ela faz o quê? Ela trai. Trai a confiança, trai os horários, trai a responsabilidade, trai os compromissos, trai até ao Senhor e outras coisas piores. Quando eu construo os muros, eu começo a viver debaixo de uma pressão que eu não fui criado para viver. Essa é uma revelação, irmãos.
Quando eu construo muros, eu fico preso nos muros que eu construí. Claro que a ofensa muitas vezes tem fundamento. Por exemplo, uma vez eu ouvi o testemunho de uma senhora que foi ofendida. Ela apanhou fisicamente de um ladrão. É uma ofensa terrível, é um machucado físico e emocional. E quando essa senhora perdoou, ela falou assim: olha, eu até hoje eu estava com ódio daquele ladrão, mas depois que eu ouvi essa palavra, eu quero liberar esse ódio, eu quero quebrar esse muro, eu quero quebrar essa cidade fortificada da ofensa, e eu quero liberar perdão sobre aquele ladrão. Eu não vou tomar café com ele todo dia, eu não vou andar com ele, até porque nem sei onde ele está. Agora, ele não vai mais morar dentro de mim, eu vou perdoar ele. Chega. E ela perdoou, e automaticamente a vida dela mudou. A vida dela se abriu para as coisas novas, porque ela estava debaixo de uma pressão cuja qual ela não foi feita para viver. O ser humano não foi feito para viver debaixo da pressão da ofensa. Uma vez, irmãos, ministrei essa palavra numa chácara. Tinha muitos adolescentes, e o Senhor me mostrou o coraçãozinho deles, cheio de buracos, preto. Ele me mostrou uma revelação. Eu vi um coração preto, e tinha um monte de buraco naquele coração. Pedaços tinham sido tirados, ficados marcas. É como se alguns corações daqueles jovens tinham só 30%, 40% da sua potência. E aí eu disse: venham aqui para frente, se ajoelhem, libere o perdão sobre toda a ofensa que você viveu. Tinha lá pessoas que tinham sido abusadas pelo padrasto quando era criança. Tinha lá adolescente jovem que tinha sofrido surras quando eram mais jovens. Tinha adolescente que foi abandonado pelo pai ainda na barriga da mãe. Tinha jovem que a mãe entregou para a avó e caiu no mundo, sumiu, entregou, não quis mais saber. Eles tinham muitas ofensas reais, ofensas sérias, e eles vieram, e foi uma choradeira, uma liberação de perdão para tudo que eles tinham vivido até aquele dia. E meu Deus, quando eu olho para eles, eu vejo o potencial 100% voando. O coração não é mais preto, é vermelho, e pulsa forte e alcança os planos de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Se você gosta de escrever, escreva isso. É um axioma, é um princípio do reino de Deus. Deus é justo, e o poder do perdão Deus deu ao ofendido e não ao ofensor. Já pensou? Se o poder do perdão fosse do ofensor, o ofensor, os ofendidos, aquele que foi machucado, magoado, ofendido, estavam tudo nas mãos dos ofensores. Mas Deus é justo, porque Deus sabe o que é ser ofendido. Jesus sabe o que é ser ofendido, e Ele tinha todo o poder. E sabe o que Ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estão debaixo de um jugo de Satanás. Sabe, irmãos, uma coisa que me entristece muito na igreja. Eu vinha no carro, o Espírito Santo falou isso comigo. Você fica triste com isso. Eu falei: é verdade. Que muitas pessoas na igreja amam os perdidos e não perdoam os amados que estão dentro da igreja. Muitas pessoas na igreja querem ir lá fora buscar as multidões que estão perdidas, mas não têm a capacidade de amar alguém que está no altar ou na igreja, só porque sabe que deu uma escorregada. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é amar o perdido, buscar o perdido a qualquer preço, distribuir abraço grátis na esquina, ir nos lugares falar do amor de Deus, mas ser o amor de Deus dentro da igreja também, dentro da igreja. Eu não entendo. Às vezes eu converso com alguns de fora, e eles amam mais do que aqueles que estão dentro. Eu estou falando da igreja num contexto geral. Não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja geral. Às vezes, outro dia, eu conversando com alguém,
de outra igreja. A pessoa falou: pastor, lá na igreja o pessoal é terrível, ninguém se importa com os perdidos. Eu não, eu vou lá na praça, eu vou lá no cemitério dia 2, eu faço evangelismo, eu abraço, eu levo presente, eu tiro o meu dia, eu oro pelo doente, eu paro a pessoa no ponto de ônibus, boto a mão na doença, repreendo. Lá na igreja o pessoal não quer nada com nada. E eu perguntei para ela: escuta, e lá na igreja você não faz isso? Você está vivendo uma vida dupla, porque lá fora você ama o perdido e dentro da sua igreja você não ama o que foi achado. Eu falei: não, você precisa amar o achado, trazer para ele o testemunho do que é alcançar o perdido, influenciar ele para alcançar o perdido. Agora, se você não ama o achado, só ama o perdido, como influenciar o achado a ganhar o perdido? Nós temos que amar ao próximo, seja achado, seja perdido, seja crente, seja macumbeiro, seja católico, não interessa. Quem ama, ama. Não julga, não condena, não rotula. Tem que acabar. Senão a igreja se fecha, a igreja se tranca, a igreja se esconde. A igreja: eu gosto do irmão, da irmã não gosto. Eu gosto da irmã, do irmão não gosto. Então não gosta de Jesus, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança dele. Quem não gosta de crente, está dizendo que não gosta de Jesus. Não, mas aquele lá não é muito crente, pastor, ele vive falhando, e você não. Primeiro vai tirar a trave do teu zóio, para depois falar do cisco do irmão, né? Não é isso que a Bíblia diz? Misericórdia, até desabafei e me perdi. Glória a Deus. Interessante. Quem odeia o seu irmão, 1 João 3,14, para fechar esse pacote feio aqui. Quem odeia o seu irmão é um assassino. João não está falando a pecadores, ele está pregando para a igreja. Quem odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que um assassino não tem vida eterna. Não tem. Não adianta. E outra coisa legal aqui. O que é ódio? Sabe o que é ódio? A novela diz o que é ódio. Olha que absurdo. A novela fala o que é ódio. Ódio é o ator dizer assim: eu odeio aquela pessoa, eu vou esganar ela. Se eu puder pegar ela agora, eu arranco a pele dela com a unha e viro o contrário. Isso é o que a televisão ensina. Mas isso não é ódio. É também, mas não é só isso. Ódio é o que Absalão sentiu por Amon. A Bíblia diz que Absalão odiava Amon. Sabe como que ele odiava? Não falava nem bem e nem mal. Isso é ódio na Bíblia. Ódio na Bíblia não é você querer matar outra pessoa, é você não falar mal e nem bem dela. Ódio na Bíblia é muito menos do que a gente pensa. Eu já atendi pessoas, irmãos, que do jeito dela falar, o Senhor mostra que ela tem ódio de outras pessoas, porque ela foi ofendida, e ela até teria razão de ter aquela ofensa, e eu dizendo para ela: olha, acho que você tem ódio dessa pessoa, e ela dizia assim: não, senhor pastor, eu não tenho ódio, porque eu sou crente. Então me dá um elogio para essa pessoa. Não, aí o senhor já quer demais. Se você tem alguém, ponto bom, você odeia essa pessoa. Você precisa elogiar as pessoas, você precisa procurar os pontos bons. Alguém te ofendeu? Procure coisas boas nela. Teu filho te ofendeu? Procure coisas boas no teu filho. Talvez você olhe para ele e veja que ele é a tua cara e o teu biotipo desde quando você era criança. Daí você fala assim: ixi, me ofendeu, mas eu fiz isso tantas vezes. Está perdoado. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas só tem um jeito, e só um, de eu sair do muro da ofensa, da isca da ofensa, do anzol, da prisão da ofensa. Só tem um jeito: perdoar quem me ofendeu. O jeito mais fácil
simples e direto que Jesus ensinou os seus seguidores. Perdoa o seu irmão 7 vezes, se for preciso, no dia. Olha que delícia. Imagine alguém vir te ofender, você olhar e dar uma risada e falar assim: cara, você me ofendeu, hein? O que você acha de você se arrepender? Daí o cara dizer: tá bom, tá perdoado. E você continua debaixo do favor e do potencial de Deus. Aí vem de novo: ô cara, você me ofendeu outra vez. Sério? Puxa, nem me liguei. Tá perdoado. Daí vem de novo: ô velho, terceira vez hoje, eu tô contando, hein? Sério? Nem percebi. Mas quem tem o poder do perdão sou eu. Tá perdoado. Quem tem o poder do perdão sou eu. Quero orar por você no nome de Jesus. Pai Celestial, o Senhor é lindo, amável, perdoador e empoderador. Por isso nós te agradecemos por Jesus, que nos ensina a perdoar todo aquele que nos ofender. Senhor, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Todos os dias eu me sinto ofendido. Aí eu me lembro que o sentimento faz parte da alma, mas eu sou um ser espiritual que tem uma alma e habito num corpo, e então pelo ser espiritual que eu sou, eu perdoo todos quantos me ofenderam, porque o poder do perdão foi conquistado com o sangue na cruz do Calvário e entregue aos ofendidos. Essa noite eu oro por cada ofendido como eu, que não ainda, quem sabe, conseguiu liberar sobre todas as ofensas. Espírito Santo, entra nessa mente, entra nesse coração agora e ajuda a lembrar uma por uma de todas as ofensas que esta pessoa sofreu, uma por uma, porque pecado e ofensa tem nome. Eu peço a Ti, amado Espírito Santo, revela cada ofensa, que o Teu filho e a Tua filha que ouve esta oração possa ter um retiro espiritual no secreto, no seu quarto, sozinho, e lembrar de cada ofensa desde o ventre da sua mãe, e que o Senhor o empodere para que possa liberar perdão, ofensa por ofensa, nome por nome, situação por situação, e se tornar o sonho de Deus nesta terra e ativar o potencial máximo que o Senhor tem para esta vida. Que através do poder do perdão, o teu filho e a tua filha possa fluir, ativar, prosperar, ser curado, sair de trás da fortaleza, quebrar os muros da cidade fortificada e, como Jesus disse, como luz do mundo, ser colocado no alto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.